Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre SAS. Meu nome é Eduardo Bona e eu estarei com vocês ao longo de todo este curso demonstrando as principais funcionalidades e recursos do SAS. Hoje veremos como utilizar variáveis com SAS. O título, um tanto quanto provocativo, diz: reaproveite melhor seu código e torne tanto a leitura quanto a manutenção dele uma tarefa, no mínimo, digna. Vale lembrar que códigos CSS eles podem ter esses dois pontos em comum. A leitura ser extremamente difícil, uma vez que não existe uma ordem para se declarar seletores, propriedades e coisas do gênero, então muitos arquivos, desorganização de pastas. Então a leitura de código CSS pode ser muito difícil e a manutenção dele pode ser mais difícil ainda. A ideia é que com frameworks como o SAS, ferramentas que possibilitem você ter um código mais organizado e os recursos que ela traz ajudem muito no desenvolvimento desses projetos e tornem essas tarefas muito mais simples. Como nós sabemos, o CSS por padrão ele não tem a compatibilidade de declaração de variável. Isso é uma das coisas que provavelmente em breve os navegadores estarão suportando. Já existem alguns projetos nesse sentido, mas nada ainda definitivo. Então, pré-processadores de CSS, desde sua origem, já prevêem a declaração de variáveis. Neste exemplo que é mostrado na tela, você pode verificar que é declarada uma variável chamada largura lateral. Esta variável ela é utilizada dentro de um seletor, desse primeiro seletor, e a declaração dessa variável, para alguns, pode ser até simples, porque usa-se o sinal de dólar, como no PHP se utiliza, e a declaração de uma variável, como você vai fazer a assinatura de um valor para essa variável através do sinal de dois pontos. Então, assim como o CSS faz também. Você declara uma propriedade com dois pontos e faz o delimitador dela com ponto e vírgula. Então, a variável funciona da mesma forma. A única diferença da variável é que ela tem um sinal de dólar no começo. Nesse primeiro seletor, você pode verificar que, além de fazer a declaração, a utilização da variável largura lateral, também é declarada uma nova variável chamada lateral fundo, que recebe uma cor. Essa variável, em seguida, é utilizada também. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o escopo de declaração de variável, que existe uma diferença aqui entre a variável que está declarada no topo e a variável que está declarada dentro de um seletor. O que é importante saber é que uma variável, uma vez declarada, ela pode ser, você pode fazer uso de underline ou de hífen, que não haverá problema. A gente tem uma possibilidade de variáveis, que são o quê? São variáveis que têm como seu valor uma outra variável. Então, nesse caso aqui, além da variável largura lateral que foi declarada, nós temos a variável fundo principal, que recebe uma cor, e temos a variável fundo cabeçalho, que recebe uma outra variável, no caso a variável fundo principal. E aí, na hora da declaração do seletor cabeçalho lateral, o background color ele recebe o fundo cabeçalho, que consequentemente é o fundo principal, e reaproveita-se, no caso, essa cor declarada. Ora, mas então a gente está desperdiçando código, Por que cria-se tanto código assim e se não vai ser utilizado? Eu poderia utilizar ali, ao invés de fundo cabeçalho no background color, poderia estar usando o fundo principal. Correto, você poderia estar usando. Mas a ideia dessas variáveis que recebem as próprias variáveis é pensando no seguinte: vamos supor que você começa a desenvolver um código e você queira reaproveitar uma cor. Essa cor é a cor vermelha, por exemplo. Você já utilizou essa mesma variável em 32 partes do seu projeto. E de repente o cliente, sempre o cliente, ele vai pedir para que você no rodapé da página deixe de usar o vermelho e troque a cor. E aí como que você faz? Se você der a manutenção nessa variável, você altera tudo. Todas as cores vermelhas vão se tornar outras cores conforme a demanda do cliente. Então, quando você utiliza este recurso, esta técnica de utilizar uma variável para declaração de outras, você consegue manter as variáveis isoladas, mas reaproveitando valores. Não sei se ficou muito claro, mas se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem me consultar relacionada a isso. A utilização de variáveis vão auxiliar
na manutenção do seu código posteriormente, caso você precise mudar. Lembrando que uma das principais atividades de quem desenvolve código não é escrever, mas é deixar a leitura dele fácil e a manutenção também, porque escrever não é o mais difícil. E também ela reduz alguns conflitos, como alterações de cores que talvez não eram para ser alcançadas em vários lugares, era para ser alcançada em um só. Dessa forma você pode estar aproveitando melhor o seu código. A gente tem a questão que eu já comentei anteriormente sobre o escopo de uma variável. Então, vocês podem verificar que quando se declara uma variável fora dos seletores, essa variável passa a estar disponível em qualquer outro seletor. E, ao contrário da linha 5, quando eu declaro uma variável dentro, né, de um seletor, eu só posso estar utilizando esta variável dentro do próprio seletor e de seus filhos. A gente vai entender mais para frente como funciona a declaração de filhos, né? Como é a hierarquia dentro do SAS que a gente chama de alinhamentos. Mas, voltando aqui para a questão das variáveis, o fundo cabeçalho, ali dentro de cabeçalho lateral, ele está recebendo o fundo principal, né? Então, eu estou declarando esta variável de uma forma aqui dentro do nosso escopo. Se eu precisar, no caso, reaproveitar o fundo cabeçalho, como é reaproveitado lá na classe lateral informações, eu preciso fazer o seguinte: se a minha variável estar declarada dentro do escopo de um outro seletor, eu preciso utilizar o sinal de exclamação global. Isso vai fazer com que aquela variável declarada dentro de um escopo, de um seletor, possa ser reaproveitada por outros. Logicamente, eu estou mostrando apenas para fins de conhecimento, mas o ideal é que nesses casos você declare a variável, né, fora do seu seletor, que automaticamente ela já passa a ser global. Vai poder ser utilizada por qualquer outro seletor. Então, basicamente é isso que você precisa saber sobre escopo, mas eu recomendo que se utilize, pelo menos no início dos seus projetos, as variáveis já a nível global, ou seja, fora desse escopo de declaração de seletores CSS. Quais são, então, os tipos de variáveis, né? Nós vimos alguns tipos de variáveis ali sendo declarado. O SAS ele vai permitir variáveis do tipo número e poderão tanto ser números absolutos como acompanhado, tá, de pixels, né? Ou do 12n, ali, como é o exemplo. Né? Você pode, então, colocar os pixels sem problemas ou colocar o valor absoluto. Né? Mas no caso de uma largura, de uma altura, você vai sempre precisar estar declarando com os pixels. Nós temos também a questão das strings, né? Strings não necessitam de aspas no SAS, tá? Assim como no CSS não precisa também. Então, se você quiser usar, você pode estar utilizando, mas não é necessário. Variáveis também podem ser do tipo cores, né? Então, você pode declarar o hexadecimal, você pode declarar o nome da cor e você pode também declarar, né, o RGB, além da transparência também, né, desta cor. Você também pode estar recebendo valores booleanos ou nulos, listas e mapas. Listas, basicamente, são itens separados por vírgula ou espaço, e os mapas, eles são objetos. Então, falando de números, strings e cores, como você pode verificar no nosso exemplo ali, a variável largura lateral recebe 220 pixels como seu valor, não necessita aspas, né? Na verdade, nem use aspas, é um valor absoluto com o pixel. Lateral float, a variável lateral float recebe write, uma variável string, que também não necessita aspas. Fundo principal recebe uma cor, fundo secundário recebe outra cor, né, no formato de nome de cor, no formato de string, e cor padrão recebe um RGB. Então, veja, tudo isso é possível, é válido e é admitido no SAS. Isso só lembrando que essas são variáveis, digamos assim, primitivas, que você pode utilizar elas diretamente no seu código CSS, sem problema nenhum, sem tratamento nenhum. O próprio SAS vai conseguir convertê-las em código CSS. Então você pode ver ali que é utilizado o edit, é usado o background color e assim por diante com essas variáveis declaradas. Então, números, strings e cores, você pode trabalhar elas sem problemas, porque o SAS vai automaticamente convertê-las. No caso de listas, também acontece a mesma coisa. Listas poderiam ser usadas, por exemplo, para a declaração de fontes, né? Então, a gente pode declarar uma fonte padrão recebendo 4 fontes, né? Que é o exigido, né? Pelo CSS, né? Para a gente poder ter um código válido.
e ele é trabalhado como lista. Ele também passa a ser automaticamente convertido para o código CSS sem precisar de nenhum tratamento. E diferente disso, né, o que eu chamo aqui de tipos não nativos CSS, nós temos o objeto, que você vai sempre declarar ele com chave-valor, separado, né, delimitado por vírgula e a propriedade por 2 pontos. E nós temos também a questão de booleano, né, que é falso ou true, e temos também a questão de valores nulos. Bom, se isso não é um código nativo CSS, eu vou usá-lo para quê? Bom, mais para frente, nós estaremos vendo o desenvolvimento de SAS com laços de repetição, estrutura condicional e outros tipos de programação, e aí talvez esses tipos de variáveis eles passem a ser um pouco mais necessários. Mas por enquanto, né, para quem ainda está começando com SAS e com CSS, não é o caso ainda desses tipos, mas é importante que vocês saibam que ele existe. Bom, como você vai começar a executar um script em SAS com variáveis, né? Qual é a minha dica aí de estudo para vocês? Primeiramente, crie um novo script chamado variável.scss na pasta SAS. Se você ainda não criou o seu projeto, né, tem uma aula aí só sobre configuração do projeto. Uma vez criados esse script, adicione um código CSS que você já tem uma ideia, um código de 50 linhas, de 60 linhas. Abra esse arquivo e adicione então esses seletores CSS, né, para background, color, fonte e esse tipo de propriedades que você geralmente muda, né? Variável é para isso, né? Declaração de variável é para alterar coisas que mudam com uma certa frequência ou que podem ser alteradas. Então, dica minha, cor é batata, sempre muda. Então, declarem sempre. Depois, executa o comando SAS --what, né, com a origem SAS e o destino dist, para primeiro saber se o seu código está funcionando, né? Então, antes da gente colocar os códigos SAS para rodar, roda primeiro um código CSS normal e vê se vai ser gerado esse código na pasta dist. Então, também temos uma aula aí só sobre os comandos de SAS, os primeiros passos em SAS, para que vocês saibam como criar um projeto e como executá-lo e fazer com que ele, uma vez ele sendo um pré-processador, que ele seja executado e gere novos arquivos aí na outra pasta. E por fim, você cria essas variáveis no código, né? Você cria as variáveis no código conforme os exemplos anteriores e substitui aí nos seletores teus de CSS, e aí você vai gerando o código, testando e repetindo até você adquirir mais experiência e o teu código ficar pronto. Você vai ver que vai ficar uma coisa linda. Bom, para quem ainda precisa ver de forma prática, né, ainda não conseguiu aplicar de forma prática essa ideia de variáveis em SAS, eu recomendo o estudo de caso 2. O estudo de caso 2 ele só trata da declaração de variáveis. Então você vai poder fazer uso desse estudo de caso para ver como eu apliquei variáveis num código CSS existente. Então você pode optar por estar desenvolvendo aqui no começo para treinar, ou se não, estar vendo eu fazendo e aí também tirar suas dúvidas e mandar e-mails e etc, caso você tenha elas, tá? Por enquanto é isso. Espero que vocês estejam preparados para esse primeiro desafio de criar variáveis. Se você gostou, se você tem dúvidas, comente, fale comigo e até a próxima aula.